A paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenham tido um final de semana maravilhoso, cheio de alegrias, de descanso, de oportunidades. Então, vamos aproveitar essa semana que se inicia, vamos ver o que nos reserva, essa reflexão que a Joana nos traz. Deixa eu colocar aqui na tela. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 132. São considerados infortúnios as ocorrências naturais do processo da existência humana. Perda de pessoas queridas, acidentes com sequelas dolorosas, ruína econômica, falência afetiva, terremotos e outros cataclismos. Certamente, constituem problemas graves, não, porém, desgraças reais, exceto para quem se deixa revolucionar pelos seus efeitos, destruindo os valores elevados da vida. Sabendo-se enfrentar esses fenômenos geradores de dissabor, deles se retiram valiosos bens que felicitam. Então, na nossa vida, quem é que já não passou por uma ocorrência dessa? Acredito que todos nós, inclusive aqueles que já estão, assim como eu estou mais avançadinhos, na idade, já torna-se frequente uma dessas situações que são a perda de pessoas queridas. Os acidentes que nós temos, as doenças, que nós descobrimos com o passar do tempo, até mesmo alguns da idade tenra, problemas financeiros, problemas no emprego. A Joana também coloca aqui as catástrofes naturais, digamos assim, terremotos, inundações, todas essas situações, afora os acidentes, claro, como ela coloca mesmo, as pessoas passando por essa situação e nós também, por vezes, envolvidos nisso. Ela coloca também a falência afetiva, os amores, aquilo que nós imaginamos ser amor e nos devasta quando nós nos desiludimos. Todos nós passamos por isso, em qualquer fase do tempo. Como já mencionei, quanto mais avançado na idade nós ficamos, mais comuns são partes desses dissabores, vamos colocar assim. Então, a Joana nos chama a refletir sobre isso. Que Deus pune alguém? Deus castiga alguém? Não, Nós já sabemos disso. Então, por que nós passamos por isso? A doutrina espírita vai, carimba, aquele selo, aquela chancela, dizendo que somos nós mesmos. Nessa vida, em outra vida, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós provocamos, é a lei do retorno, é a lei de ação e reação. Sim, não está errada. Mas a gente pode avançar um pouquinho dentro dessa reflexão. Quem nós somos hoje? Se pudéssemos isentamente, de um ponto de vista externo, vermos quem nós somos. Como assim externo? Olhando pela vista de outra pessoa, como nós nos comportamos, como nós interagimos. Não sei se vocês já passaram por situações assim, eu acredito que sim. Uma determinada situação acontece e nós tomamos uma determinada resolução,
nós emitimos uma opinião ou tomamos uma posição diante daquela situação. Passado algum tempo, a gente vê que a gente percebe que não é nada daquilo, que erramos e erramos feio. Mas e agora? O que foi feito, foi feito. Algumas coisas a gente consegue remediar, assumir, né? Olha, eu tomei a decisão errada, eu fiz coisa errada. Tudo bem, parabéns. Se consegue fazer isso, maravilha. Agora, se não consegue, se foi uma situação que não tem volta, como proceder daqui por diante? O que fazer? A Joana dá a dica aqui pra gente. Aqueles que não se revolucionam, olha o termo que ela usa, né? Aqueles que não se revolucionam, ou seja, aqueles que não se deixam cair, que não se abatem por uma determinada situação, são os que conseguem levantar a cabeça e dizer, olha, é uma excelente lição. Vou guardar essa lição para que eu não cometa o mesmo erro, mas na frente eu cometerei outros, óbvio. Mas esse, não. Não vou, de repente, opinar tão rapidamente, eu vou pensar mais, ou então terei mais cuidado em tomar uma determinada atitude, em falar determinadas coisas. É cansativo. Eu sei que é. Estarmos o tempo todo atentos, eu diria até preocupados em não errar, em tomar as melhores decisões, em pensar certas atitudes. Mas eu digo para vocês que eu já vi pessoas que começaram assim e era muito difícil. Eu ainda não consigo. Já melhorei, sim, claro, óbvio. Mas eu ainda não consigo ser totalmente assim. Mas eu já vi pessoas que iniciaram com essa dificuldade. Se sentiram cansados, já vieram conversar comigo depois, quiseram desistir até esmorecer, mas nós vamos conversando e a pessoa levantou a cabeça. E passado algum tempo, vou botar aqui os exemplos que eu já vi, são anos, às vezes décadas. Chega num ponto que a pessoa não precisa mais se esforçar. Porque é um treino que a gente faz com a nossa própria mente, nosso próprio cérebro. Nós vamos ensinando a ele a agir e pensar daquela forma. Então, ele se acostuma. O que nós fazemos hoje, então, é um costume que nós aprendemos, ou do passado, como diz o Espiritismo, que nós viemos para a matéria sem a lembrança, a recordação do que nós fizemos, mas trazemos as tendências de quem nós éramos. Então, trazemos essa impressão, e essa impressão ela é colocada no nosso dia a dia. Então, por isso que eu falei, para alguns, um tempo curto, para outros, anos, para outros, então, décadas. Vai depender do momento que tomou essa decisão, vai depender do posicionamento que a pessoa tem na vida, se ela é teimosa, se não é, etc. Mas é uma forma de treinar a nossa mente, treinar o nosso cérebro, a nossa disposição a analisar por outras considerações, por outras vistas, por outros prismas, as situações que nós nos envolvemos. E, com o tempo,
vai se tornando mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil, até que chega um ponto que a gente não precisa mais tomar tanto cuidado, porque nós já estamos bem treinados naquilo. Mas é como eu falei para vocês, é uma parede muito difícil. Eu já passei décadas e ainda não consigo plenamente fazer isso. Dei um grande passo, melhorei bastante em muitos aspectos, muito aquém do que eu queria, porém muito além de quem eu era. Nós podemos ser críticos sim, mas também temos que fazer a boa crítica, saber que demos passos, prosseguimos adiante, subimos degraus. Que não pode a gente se esforça e mas eu não mudei nada. Mudou sim. Só o fato de se esforçar para mudar já é uma grande mudança. Quando nós aprendemos a tomar essas decisões, quando nós aprendemos a mudar nosso modo de pensar, a sair do caminho que nós estamos e buscarmos novos caminhos, todas essas situações que nós enfrentamos, todas elas, se tornam grandes lições, atributos que nós vamos levar para o resto da nossa vida. Mudanças completas dentro do nosso ser. Um jeito diferente de ver a vida, de perceber as situações, a humanidade, as pessoas. Não se iludam achando que é um estalar de dedos, é uma mudança simples, ou então aquele troço brusco, que hoje aconteceu um acidente, vamos supor, e eu passo por aquele exame de consciência, e eu falei, não, agora eu não vou ser mais assim, eu vou aproveitar a vida, eu estive no limiar ali, quase fui embora. Não se iluda, porque algumas das vezes a gente retorna a fazer o que fazíamos. Lembre-se, são muitos e muitos tempos de uma atitude única. Não queiram acreditar que em pouco tempo tudo muda. Dê o tempo necessário para você. Como vou insistir, alguns serão mais rápidos, outros serão mais demorados, outros então muito mais demorados. E não pense que com isso você é melhor ou inferior a alguém. Não é por causa disso. É pela nossa característica interna. Nós temos que passar por todo esse reconhecimento interno. Leva-se tempo. Mas o resultado é maravilhoso. Tenho certeza disso. Se vocês têm dúvidas de quem são, ou então acreditam que vocês se reconhecem plenamente, converse com pessoas que estão com você há algum tempo. Mas não é uma conversa simples. Senta com a pessoa e pede para a pessoa dizer exatamente aquilo que vem em nós. Quem nós somos. Diga para a pessoa que você não vai se aborrecer, não vai se chatear, não vai se entristecer. Se você tem dúvida de quem você é, aconselho a não fazer esse tipo de exercício. A gente, às vezes, ouve algo que é muito desagradável para nós. Mas se você está, assim, com a certeza de que você não é dessa forma, converse. Mas não converse só com aquelas pessoas que são seus amigos. Apesar que o verdadeiro amigo é capaz de nos dizer. Mas converse com aquelas pessoas também que não têm tanta simpatia. Talvez ela vai dizer do nosso jeito, a nossa forma, eu já ouvi tantas coisas de mim, e no final eu vi que eu tinha responsabilidade naquilo que a pessoa falava. Em algumas vezes, uma responsabilidade muito pequena. Em outras, uma total responsabilidade.
que eu chamo de responsabilidade? O modo como a pessoa me vê quer dizer que não sou eu que faço aquilo por querer, mas é a atitude que eu tomo. Então, é uma responsabilidade parcial. Às vezes, eu faço algo sem saber que aquilo tem maiores consequências. E às vezes eu faço algo realmente mais prejudicial e eu sei que aquilo não é bom. Essa, então, é a nossa fonte primária, né, de busca, de tentar resolver essa situação. Vou dar um exemplo para a gente poder cristalizar a ideia. Uma vez, um amigo me falou que eu falava demais, que eu não guardava segredos. Eu pensei aquilo e era a impressão daquele amigo, porque com ele eu tinha aquela conversa mais aberta, etc. Mas eu vim a entender depois que eu o considerava um grande amigo. Mas, na verdade, ele não era tão amigo assim. E aquilo foi bom para mim. Foi bom para avaliar também que mesmo com os bons amigos, há coisas que não se falam. Outras pessoas já me falaram que a forma com que eu falo magoa muitas pessoas. Aí você pode pensar assim, mas poxa, é meu jeito, eu sou assim. Não, eu estou assim. Eu posso tentar entender, tanto que eu já fui perguntando até para qual é o jeito, o que eu falo, etc. E isso machuca algumas pessoas. Não são todas, óbvio. Mas é ter um cuidado no que vai falar ou como vai falar, no que dizer ou no que deixar de dizer. Porque lembre-se, nem todo mundo está preparado para receber uma dose, né, de verdade, porque, como eu falei, né, se você não está seguro, não pergunta. Não pergunta porque senão você pode ficar chateado, triste, magoado, você pode até ficar deprimido, porque você tinha uma outra visão de si e talvez aquela pessoa, somente aquela pessoa, tenha uma visão diferente. Lembre-se, é bom que nós busquemos sempre várias opiniões. Não quer dizer que aquela que é melhor é a que fale bem ou a que fale mal. Não é. Todas são importantes, porque cada uma vai nos falar da situação que envolve ela. E para mim, foi importante conversar com essas pessoas. Como eu falei, quisera eu já poder ter essa consciência, e eu acredito, não sei, se eu conseguirei um dia, eu tento e me esforço para isso. Mas tenho errado menos. Continuo errando? Continuo. Mas tenho errado menos. Tenho sido mais cauteloso com determinadas conversas e situações. Então, convido a todos a essa reflexão, a esse início de semana, que a situação que você esteja passando, por mais difícil que seja, a Joana coloca aqui que não é desfazendo da situação, que ela coloca que constituem problemas graves, e são graves. Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas emocionais, toda sorte, né, de situações que nós passamos são muito complexas e muito difíceis. Mas lembre-se, não se revoltem, não exagerem na reação. Entendam que erros todos nós cometemos, enganados todos nós somos o tempo todo. Nós somos enganados por nós mesmos, que não percebemos uma determinada situação, uma determinada malícia, ou pessoas nos enganam porque nós também não percebemos essa malícia, essa situação que a gente acaba
enfrentando. No caso das doenças, então, por que aquela doença está ali? Por que eu estou passando por aquilo? Às vezes, foi um descuido meu. Vacilei uma coisa, vacilei numa prevenção, vacilei num exame, num medicamento, alguma coisa. Mas não quer dizer que por isso estou sendo castigado e Deus está me punindo. Não, óbvio que não. Estamos passando por um reflexo das nossas próprias atitudes. Então, vamos aprender essas lições para que nós não caiamos mais. Que essa semana seja maravilhosa para todos, cheia de energia, de paz, de luz, de novas, saudáveis e deliciosas decisões que venham a tomar. E de muita resignação e perdão para aquelas que nós ainda insistimos em cometer. Vamos à nossa prece, vamos agradecer a Jesus, agradecer por tudo, por todo o amor e todo o carinho que Ele nos traz. Amado Mestre Jesus, muito obrigado por essa vida que eu tenho, por todos esses que me cercam, pelos amores que tive, pelas decepções as quais passei, pelas doenças que tenho, pelas doenças que tive, pelos infortúnios que passei, pois me tornaram quem eu sou hoje. Obrigado por ter me dado a mão, ter me levantado em todos os momentos, ter me feito perceber vários erros que cometi. Senhor, eu sei que ainda há muitos erros a serem cometidos, Senhor, eu sei. Mas esteja comigo, me ajudando a evitá-los, me dando consciência, paz, amor, harmonia, tranquilidade, até mesmo para retroceder, humilhar-me diante do próximo, pedindo desculpas para evitar o mal. Senhor, seja conosco nessa semana que se inicia, que seja uma semana de muita alegria, de muita paz, e que possamos, diante das suas lições, diante da sua vida, tomarmos as melhores decisões inspirados, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou. Obrigado, Senhor, por mais essa grande oportunidade. Que assim seja, e graças a Deus. Uma boa semana para todos, de muita paz e de muita luz. Fiquem com Deus.